mãe não se preocupasse, porque quando chegasse o tempo, não era para ter nem misericórdia, deixasse na mão de Deus. E nós não entendemos, irmãos. Quando foi passando os anos, foram passando o tempo e minha mãe orando. Não tem jeito. Se você ora, meu querido, um dia, às vezes, sabe o que acontecia com meu pai? Ele chegava assim na frente da igreja, ele ouvia alguém falando em línguas estranhas. Ele falava assim: olha, aquele é línguas estranhas, aquele ali não é. Ele sabia quando a pessoa estava sendo usada por Deus e quando a pessoa não estava sendo. De tanto que o diabo trabalhava na vida dele. E havia coisas que o próprio inimigo revelava para ele. Falava para ele o que estava acontecendo, o que estava acontecendo dentro da igreja com alguém. E sem ele nem saber quem era, ele falava para minha mãe, depois nós tínhamos a notícia. Mas um dia Deus pegou ele. Deus pegou ele, queridos. Quantas vezes ele ouviu, nós pregamos para ele, outros pregaram para ele, mas um dia ele começou a ficar doente, e ele andava em volta da mesa. A gente olhava aquilo e falava: mas meu Deus, um homem que sempre trabalhou, um homem que sempre foi disposto, e agora ficava só andando em volta da mesa. Aí levaram ele no médico, o médico falou assim: olha, ele vai ter que tratar com um psicólogo, o problema dele é psicológico, ele não tem nada. E começou a tratar do meu pai, e meu pai cada dia pior. Aquele homem andava, ele não conseguia ficar deitado, irmãos. Para ele deitar era só com remédio. E Deus começou assim a moer ele. Aí não foi muito, parecia que ainda não era o suficiente. Ele começou a deixar nós orarmos para ele, ungí-lo. Ele não deixava fazer isso. De repente a gente chegava lá e falava: vocês não vão me ungir? Ei, eu não sei como Deus vai agir na sua família, mas Ele vai lá. Vai. Deus vai lá. E quando a gente chegava ali, ungia meu pai, era um negócio tremendo. Ele ficava olhando, e eu falava: Senhor, ele precisa de estar em contato contigo. Aí Deus apertou mais um pouquinho. Ele deu um problema, teve que passar pela primeira cirurgia. Aí ele está lá em casa, a irmã lá da igreja foi visitá-lo, lá é pastora. Aí visitou, foi embora. Daqui a pouco chegou aquela irmã bem arretada, bem, sabe? Que não sabe nem falar direito. Ela fala Jesus, Deus. Chegou assim, olhou para o meu pai e falou assim: olha, eu vim aqui hoje, porque Deus me mandou aqui. E o seguinte: se o senhor quiser, só aceita Jesus agora. E se o senhor não aceitar, só vai para o inferno mesmo. Falou desse jeito com ele. Meu pai na hora levantou a mão e disse assim: eu aceito a Jesus. Eu aceito a Jesus. Oh, Rabassuria de Calabassubriandalabas. Naquela mesma semana ele recebeu a aposentadoria, já tirou o dízimo, entregou para minha mãe levar para a igreja. E agora, meus queridos, só quando ele não aguenta, porque ele está passando por algumas cirurgias, aí ele não vai no culto, mas ele vai no culto. Chega, não dá para acreditar. Você olhar quem era meu pai, quem conviveu com ele, quem sabe o que eu passava com ele, a minha mãe passava com ele. Aí você olha para o homem, o que Deus fez. Você pode glorificar esse Deus? Eu chorava, eu falava: Deus, quantas almas eu tenho ganhado para o teu reino aqui em Mato Grosso do Sul. Depois, quando eu vim para São Paulo, eu via meu pai cada dia mais incrédulo, porque tantas coisas aconteciam com o crente, justamente acontecia com ele para poder tirar a fé daquele homem. Mas
Deus colocou ele para servir em alegria, em espírito, em verdade. E Deus vai fazer isso, meus queridos. Como Ele vai agir de uma maneira linda, tremenda, porque hoje Deus se lembrou da tua vida, hoje Deus se lembrou da tua família, hoje Deus se lembrou, Rabassuri Calabashuri Andalamas. Aleluia, aleluia, aleluia. E o interessante, né, meus queridos, que Ana foi para casa. Ana foi para casa. Eu imagino Ana no caminho, já toda feliz, porque eu sou assim, Deus fala comigo, eu fico assim, doidinha mesmo. Eu vou, nem quero saber, às vezes eu fico falando em línguas estranhas. Aleluia, Deus falou comigo. Alguma coisa vai acontecer. Eu sei que Deus vai me responder. E Ana foi assim. Passou pelo caminho, imagina as amigas dela olhando. Ana ficou doida. Ana foi pro templo, saiu de lá pior do que entrou. Porque quando ela foi, pelo menos ela estava uma mulher normal, né? Agora quando ela voltou, tá doidinha da Silva. Mas essa loucura é bom demais. Essa loucura que vai te dar vitória. Essa loucura que parece para muitos que não serve, mas quando Paulo dizia melhor ser assim, meus queridos, aleluia, porque para muitos é loucura mesmo, mas é poder de Deus na nossa vida. Quando ela chegou em casa, ela disse para o abençoado, falou, hoje você não vai dormir lá não, hoje você vai ficar em casa e é bênção pura. Aí, passou os dias, Ana começou a sentir a diferença. Ei, você vai começar a notar a diferença. E Ana começou a sentir a sua barriga tinha algo diferente. Aí ela começou a fazer o serviço. Aí ela falava assim, olha só o que ela fazia. Não há como impedir quando Ele quer fazer. Não há como deter o grande Deus Jeová. E ela limpando as coisas. Quando Ele quer fazer, não tem pra ninguém. Não. Entre cova com profeta, faz o leão dormir. Crente canta na cadeia, portas vão ao chão. Outros caminham no fogo e não morrem queimados, porque tem a proteção do Deus de Abraão. E o neném crescendo no seu ventre. E começou a destacar. E Penina começou a notar que havia algo que estava acontecendo. Sabe o que ela dizia para as outras? Ela falava assim, olha, essa mulher agora ficou doida de vez. Antes ela queria tanto filho que agora ficou com gravidez psicológica. A barriga dela está crescendo, ela está achando que está grávida, mas ela não está grávida, é coisa da cabeça dela. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra que Deus falou um dia com você, coisa que ninguém entende, que ninguém imagina? Você lembra disso que um dia Deus falou? Alguém olhou e falou assim, mas você? Vai acontecer isso com você? Foi o que aconteceu com Ana. Achavam que nunca mais ela ia ter um filho. Mas Deus não está preocupado com a tua idade, não. Ele não está preocupado com a tua aparência, não. Ele não está preocupado, não se preocupe. Se Ele falou, meus queridos, vai acontecer. E quando a sua barriga crescendo, e Penina olhando para aquela gravidez e falando, não, isso aí não vai dar em nada. Ei, sabe o que fazem muitas vezes? Diz, isso aí não vai dar em nada, é só fogo de palha. Mas se Deus te chamou, Ele te capacita, Ele te reveste, Ele te renova, Ele põe um som nas tuas mãos, Ele põe um som nos teus lábios, Ele põe um som na tua vida. E chegou o dia de nascer a criança. E naquele tempo, sabe quem ia fazer o parto? Era a serva. E sabe quem foi a serva escolhida para fazer o parto? Foi aquela que a humilhou, foi aquela que zombou, foi aquela que jogou fora, dizendo, você não serve para esse casamento. Foi ela que teve que contemplar o nascimento de Samuel. Quem
Quem disse para você que não ia acontecer? Vai ter que ver o Samuel na tua vida. Vai ter que contemplar o Samuel chegando. Recebe aí o Samuel. Recebe aí o Samuel.